telão também, né? No telão não, no YouTube, que é Livres pela Graça. Talvez a igreja de hoje, ela perdeu essa noção do privilégio que nós temos, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados de livres pela graça. Nós não temos um senso de quanto isso é importante para nós. E esse texto que eu escolhi, de Romanos capítulo de número 8, ele trata um pouco disso, dessa liberdade, dessa livre condenação, ou seja, nós não seremos mais condenados através daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Romanos capítulo 8 diz assim: agora pois já nenhuma condenação há para não há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Somente até aqui, que Deus possa falar conosco através da palavra. O apóstolo Paulo começa com uma afirmação que nós precisamos entender. Paulo fala que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra estão, ela se diz respeito ao dia de hoje. Eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu tenho que entender essa verdade, que eu sou livre de qualquer condenação, seja ela pela condenação eterna e por condenações também aqui na terra. Vou dar um exemplo disso. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu permito que Jesus se torne o centro, que se torne o Senhor de tudo e da minha vida, eu estou dizendo que nenhuma maldição vai pegar sobre a minha vida. Eu estou dizendo que aquilo que os meus avós fizeram, meus bisavós, tataravós, meus pais, de mal, nenhuma maldição hereditária cai sobre mim. Eu estou dizendo que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, já não há trabalho de feitiçaria, de macumbaria que pega sobre mim. Eu tenho que entender essa verdade, que Jesus, Ele colocou o selo do sangue dele sobre mim e sobre você. Eu tenho que entender essa verdade e ser livre, liberto das opressões do maligno contra nós. O ser humano e nós da igreja às vezes temos um pensamento errado de que, o meu pai, só um exemplo, tá? Foi alcoólatra, eu também vou ser alcoólatra. Irmãos, se Jesus está na minha vida, essa maldição não pega. Mas o que eu tenho que fazer? Aquele que está de pé, vede que não caia, toma cuidado para não cair. Pode vir? Pode, se eu der brecha. Agora eu tenho que entender que Jesus me libertou, Jesus me livrou da morte, das maldições, das condenações que eram contra a minha vida e que eram contra a sua vida. Paulo afirma de maneira categórica: se você está em Cristo, não há condenação sobre sua vida. Vamos entender melhor. Versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está falando aqui? Que essa nova lei que está sobre nós, essa lei que é a de Cristo, que é a da graça, ela tirou a condenação que estava sentenciada para mim e para você. Agora olha que interessante que Paulo fala. Ele fala assim, que essa lei do Espírito que dá vida me livrou da lei do pecado e também da morte. O que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo? Ele está fazendo uma referência à lei antiga, que era do Antigo Testamento. Ele está falando que aquela lei que veio depois que Adão e Eva pecaram no paraíso, ela não está mais sobre nós. Deu para entender isso? No Antigo Testamento, eu falei de manhã que era olho por olho
e dente por dente. Não tinha a graça. Agora no Novo Testamento, essa lei do Espírito que dá a vida, tirou essa condenação. Eu peco, mas eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que me perdoa de todos os meus pecados. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós temos livre acesso ao trono de Deus, ao trono da graça, graças àquilo que Cristo fez por nós na cruz. No 3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Segura aí que esse versículo tem muita coisa para a gente aprender. Primeira coisa que ele fala aqui nesse versículo, que a lei, aquilo que foi impossível, for impossível na lei, porque ela estava enferma pela carne, pelo pecado, agora é possível por causa de Jesus. Mas vamos entender isso. Lá no Antigo Testamento, não havia o sangue de Jesus, não havia um sacrifício perfeito. Eles viviam debaixo da lei. E a lei como que era, irmãos? A lei tinha variações? Não. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, não se escandalize, tá? Mas a Bíblia diz assim, que tinha uma lei, que se um filho, se revoltasse, se rebelasse contra o seu pai, e fosse vergonha para a nação de Israel, segura aí, hein? Esse filho devia ser levado para fora do arraial, e ser morto por apedrejamento. Isso era lei. Imagine se hoje a gente fizesse isso. Os direitos humanos, conselho tutelar ia colocar todo mundo na cadeia, né? Hoje, se você fala de pegar uma vara e dar no bumbumzinho da criança, nossa, conversa com a criança. Aí você deve estar pensando: pastor, existia isso no Antigo Testamento? Sim. Com ferro feria, com ferro era ferido. Essa lei, ela trazia morte para nós, condenação. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que a gente ande correto, ou tenta andar correto, a gente não escorrega em alguns pecados? Ou não? Tem alguém aqui que não escorrega em pecado algum? Então essa lei era enferma. Essa lei não dava para remendar. Ou eu fazia aquilo que a lei determinava, ou existia uma condenação ou uma punição. Isso aqui vocês entenderam? Quem está em casa não dá para responder, mas eu acho que entenderam. Então existia uma condenação, e isso a Bíblia vê como algo que estava enfermo, e não dá para consertar, porque Adão e Eva, que pecaram no paraíso, abriu o caminho para a morte, para a doença, para a destruição, que nos assola até o dia de hoje. E aí, Paulo fala então, que aquilo que for impossível no que estava enferma a lei pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Agora vamos entender o outro lado. O que Deus fez? Como ele sabia que a lei era enferma, era incompleta, e a lei não ia trazer salvação, pelo contrário, ia trazer condenação, o que Deus fez por amor a cada um de nós? João 3,16, o que ele fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enxergou um problema e ele falou: eu preciso resolver esse problema, porque senão a condenação eterna vai vir para todo mundo. E aí o que Deus faz? Entendam aqui comigo, tá, gente? A mensagem não é longa, é curta. Mas o que Deus faz então? Ele manda Jesus aqui na terra como homem. Agora, Jesus não veio como eu vim e como você veio. Jesus não veio de um relacionamento de homem e de mulher. Diz as Escrituras que Jesus Cristo veio e foi concebido através de quem? Do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Porque Jesus, ele morre na cruz do Calvário como homem, mas ele não tem a natureza pecaminosa de um homem. Por isso que Jesus consegue oferecer um sacrifício perfeito por mim e por você. A enfermidade da lei era exatamente essa: matava um cordeirinho ali, um bodinho, um carneiro, coitadinho morria, o sangue dele era aspergido, o pecado era perdoado, mas depois ele tinha que fazer o quê?
oferecer outro sacrifício, e assim ia. E aí Jesus, por isso que a gente tem que entender e estudar a palavra, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele se fez homem, e aí diz que todo o pecado e a maldição veio sobre Jesus na cruz do Calvário. Vamos ver comigo lá em Isaías, capítulo 53. Isaías 53, vamos lá. Olha o que diz a palavra em Isaías 53, versículo 4. Presta atenção nisso, ó. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que diz o 5 agora. Mas ele quem? Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões. Jesus, ele sofreu na cruz devido às minhas e às suas transgressões. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? E moído pelas nossas iniquidades. Literalmente ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo? Sabe qual que é o castigo? Eu não vou pedir para abrir, mas em Mateus, no finalzinho, quando fala da morte de Jesus, existe uma frase que ele usa lá na cruz do Calvário, que eu falei de manhã aqui, que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus é desamparado pelo Pai? O Filho é desamparado pelo Pai? Porque Jesus estava naquele momento assumindo todos os meus pecados, as minhas iniquidades, inclusive os seus pecados e as suas iniquidades. A terra, naquele momento ali, o sol escureceu. Diz que houve um grande terremoto naquele momento. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus se fez pecado para que hoje eu fosse livre, para que hoje você fosse livre, liberto de toda a condenação que existia contra as nossas vidas. E diz mais ainda, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi tudo ele que fez, eu não fiz nada. Foi ele, não fui eu. Jesus está dizendo hoje que você é livre graças àquilo que ele fez na cruz por mim e por você. Livre da condenação, livre de toda maldição, livre de toda enfermidade, livre de qualquer peste, de qualquer ação do mal sobre as nossas vidas. Nós somos livres, porque Jesus se fez pecado na cruz. Ele assumiu todos os nossos pecados, as nossas transgressões, e ele cravou na cruz do Calvário. E no final ele usa uma frase dizendo: está consumado. Sabe o que isso quer dizer? O que era para ser feito, ele diz ao Pai: eu fiz. Qual que é a nossa parte agora, irmãos? A mais fácil é aceitar esse sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não é religião que eu estou falando, eu estou falando de nós entregarmos a nossa vida para aquele que deu a sua própria vida por mim e por você. Não é bom saber que tem alguém que nos ama, apesar das nossas falhas e das nossas fraquezas, como a Jaque diz na ministração? Não é bom saber que Deus nos ama apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas iniquidades, Ele nos ama? Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, Ele assumiu o meu e o seu pecado, e hoje Ele está dizendo: olha, você é livre para viver uma vida comigo, e você é livre para que um dia você possa gozar da eternidade, porque toda a condenação que havia contra você, eu anulei na cruz do Calvário. Vamos voltar para o texto lá de Romanos capítulo 8, e eu já vou caminhar aqui para o final. Vamos lá. Lembrando que o nosso culto só pode ir até as 9, irmãos.
Eu queria até pregar mais aqui, mas vamos lá, vou tentar me conter aqui e pregar o que Deus colocou no meu coração. Versículo 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que nós precisamos entender é que quando Deus então condena o pecado na carne de Jesus Cristo, Ele está colocando algo novo sobre mim e sobre você. Aquele que recebe a Jesus, aquele que vive Jesus, aquele que anda com Jesus, ele vive agora debaixo de uma outra lei. Nós vivemos agora debaixo da lei do Espírito que nos dá a vida. E nós precisamos entender isso, que em nós deve operar o Espírito Santo e não a carne. Isso é muito interessante, porque quando nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas e Senhor, a gente agora está vivendo debaixo da lei do Espírito Santo, e eu sou livre. Paulo falou isso e pregou por diversas vezes que você é livre, você não é mais escravo. E tem muito cristão vivendo às vezes debaixo de escravidão do pecado, com vícios, com paixões, e nós precisamos entender que a nossa vida agora, ela deve mudar, porque nós não estamos mais sujeitos à nossa carne. Aliás, o texto continua dizendo que nós que vivemos em Cristo, olha o versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O corpo ele deve estar morto por causa do pecado, ou seja, eu não vivo mais na carne, as paixões me dominam, agora estou debaixo da lei do Espírito que me dá vida. Irmãos, isso deve ser libertador para você. Eu não preciso cumprir regras, eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida para viver a vida que Deus tem para mim. Eu não preciso mais cumprir, eu tenho que ir domingo na igreja, eu tenho que fazer isso, não, eu estou debaixo da graça agora de Cristo, eu estou debaixo da lei do Espírito, eu tenho liberdade para viver a vida que Cristo deu a mim e deu também a você. E por fim, o versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa palavra aqui, ela fala muito comigo, porque agora eu e você somos moradas do Espírito Santo. Deus está aqui não por causa do prédio, Deus está aqui porque nós estamos aqui falando do nome de Jesus Cristo. Lembra que a Bíblia fala que aonde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, Ele se faz presente. Quando você sair daquela porta para fora, lembre que você é morada do Espírito. Você não vive mais debaixo de lei que estava enferma, que levaria condenação, não. Nós vivemos agora livre e somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Pensando assim, irmãos, a nossa vida vai ser diferente lá fora. Eu não preciso ter um líder dizendo, não faz isso, não faz aquilo, não, agora eu estou debaixo de uma lei que dá vida, que é do Espírito. O Espírito vai soprar, Will, não faça isso, Jaque, corrige aquilo, Theo, olha, você errou, mas dá um contorno e vai lá e se acerta. Dimas, agora o Espírito está dentro de nós, e é isso que é libertador, é isso que nos traz a vida. Está dando para entender onde eu quero chegar, irmãos? Que não tem mais condenação, agora eu sou livre para viver a vida que Deus deu para mim através de Cristo na cruz do Calvário. Lembra que antigamente os mandamentos eram escritos aonde? Moisés escreveu, diz que era em pedra, né? Aliás, eu nunca entendi isso, tábuas de pedra, mas tudo bem, tábua é tábua e pedra é pedra, não é isso, professor? Mas era escrito na pedra, talhou ali. Agora não, agora a palavra está onde? Guardada dentro do nosso coração, porque agora em nós opera o Espírito da verdade, o Espírito que traz a vida. Quando eu saio daquela porta para fora, eu sou a habitação de Deus. Irmãos, vamos falar sinceramente, para a gente encerrar aqui, para tomar a ceia. Deus fala conosco, Deus fala conosco. A gente que é teimoso às vezes,
Para um pouquinho às vezes no dia a dia, Deus fala com a gente. Quando a gente erra, lá no fundinho Deus não fala, ó, você errou, não fala. É que nem filho, né? Tem pais aqui que nem filho quando apronta. Quando você olha para o filho, quando ele acabou de aprontar, vocês não sabem que eles aprontaram? Deus sabe, e Ele coloca isso em nós através do Espírito. O que tem que mudar? Senhor, realmente eu errei. Eu estou agora debaixo de uma lei que me traz vida através do Espírito Santo. E é assim que nós vivemos em santidade e em novidade de vida. Vamos orar ao Senhor? Eu vou pedir para o louvor só dedilhar, não precisa cantar não, só dedilhar uma canção e eu quero orar por você. Para tomarmos a ceia, Paulo fala: examine-se pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Depois dessa palavra que eu preguei aqui, eu queria que você pensasse um pouco. Você não vive mais debaixo de uma lei, você vive agora debaixo da graça. Você tem o Espírito Santo agora para falar ao seu coração. Você tem o Espírito para trazer vida, para vivificar, obrigado, o seu relacionamento com Deus. O Espírito agora Ele fala, Ele sopra a verdade nos nossos corações. O Espírito nos traz a verdade, Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Essa palavra foi pregada para que você saiba que você não é mais aquele que vive na carne, no pecado. Você agora está livre de toda condenação, e Deus está te dando uma chance para você viver livremente, em contato com o Espírito Santo, em comunhão com Ele, com a sua palavra, e viver uma vida liberta de toda maldição, de toda ação do mal e assim por diante. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você faça também a sua oração. Deus, nós entregamos todo o nosso ser diante de Ti. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, entregamos tudo o que somos e o que temos diante de Ti essa noite. Que possamos entender que não existe mais condenação sobre mim, sobre cada um daqueles que ouviram a mensagem. Jesus se fez pecado por nós naquela cruz. Jesus se fez maldito. Ele não era, mas Ele se fez. Ele não tinha e não teve pecado, mas Ele assumiu todos os nossos pecados, para depois nos perdoar, nos dar o livre acesso ao Pai e a vida eterna através do seu sacrifício. Nessa noite nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas transgressões, confessamos os nossos erros diante de Ti, e pedimos, Jesus, que o Senhor traga o perdão para as nossas vidas. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós queremos andar em novidade de vida. Não queremos viver inclinados com as coisas da carne, pelo contrário, queremos viver a liberdade que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Senhor, que ao tomarmos a ceia, possamos recebermos a força e o poder que vem de Ti, e lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós um dia na cruz. Ó Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, obrigado pela mesa que está colocada aqui também, obrigado pelos irmãos e irmãs que estão conosco aqui essa noite, pelos visitantes, por aqueles que estão em casa também participando do culto e tomarão também a ceia. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja permanece viva. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Obrigado, Pai, porque diante de tudo que temos passado, o Senhor tem sido nosso socorro, nosso refúgio, o nosso libertador, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Ó Deus, obrigado por esse momento tão gostoso, tão especial, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos ficar em pé, pedir para o Pedro e para a Ju vir aqui, é eles que vão servir a ceia, amém. Vou pedir para que vocês estejam aqui conosco. Nós vamos passar o cálice e o pão, ele está no mesmo copinho, tá? A gente comprou
agora. Demos uma folga um pouquinho para a dona Cida. E nós vamos tomar então hoje desse cálice, desse pão. Isso, Pedro, vou guardar aqui. Você vai deixar separado lá? Amém. O louvor vai cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, a Ju e o Pedro vão passar aí no seu lugar para distribuir a Santa Ceia do Senhor. Sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é Jesus, meu amigo. Ele é o nosso amigo. Só por ele, só por ele. Eu tive essa, não é condenação, né? Mas esse livre acesso à salvação eterna que ele nos deu. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Ele era a sentença de morte, mas ele falou: eu vou dar vida para vocês. Havia uma dívida que Adão e Eva contraíram lá no paraíso contra o Senhor, e Jesus pagou através do sangue que ele verteu por nós na cruz do Calvário. Amém? Todos os que vão tomar a Santa Ceia pegaram o pão e o cálice aí na mão? Amém. Diz a palavra em que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, repartiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Quando nós olhamos para esse pão, nós lembramos daquilo que eu acabei de pregar, que Jesus foi até a cruz do Calvário, se fez pecado, para hoje nós termos livre acesso ao Deus e a salvação eterna. Vamos orar. Pai, obrigado por esse pão que nós seguramos aqui em nossas mãos. Os que estão em casa também participando da ceia, nós consagramos esses pães a Ti. Pedimos para que, na medida em que comermos dele, possamos lembrar da morte de Jesus por nós na cruz, e lembrar que um dia Ele vai voltar para nos buscar também. Coma do pão e seja grato ao Senhor.
mesma noite, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. Dá para entender, irmãos, tudo que eu preguei aqui não foi em vão. Deus enviou seu Filho para condenar o pecado na cruz do Calvário. E quando eu olho para esse cálice, eu lembro que Jesus verteu o precioso sangue por mim e por você. E é uma aliança que Ele fez conosco, dizendo: um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja que está aqui na terra. E nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Jesus. Obrigado, Jesus, pelo sangue que o Senhor verteu naquela cruz por nós. Obrigado porque esse sangue perdoa os nossos pecados, e esse sangue também nos dá livre acesso ao Deus Pai. Esse sangue também diz de uma aliança que o Senhor fez conosco, de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar, para passarmos a eternidade com o Senhor. Nós consagramos os cálices a Ti e agradecemos em nome de Jesus, amém. Tome do cálice e seja grato também ao Senhor. Dá para cantar aí? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Nós vamos orar para encerrar o culto. Quero orar aqui pelo Manuel Gonçalves, pelo Dimas, o Roger, Silvana Galo, Amanda Padovan e a minha esposa. Todos eles colocaram aqui e eu vou ler, tá? Aqui na oração, para que Deus possa também sustentar a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se sempre, irmãos, você tem livre acesso ao trono de Deus. Jesus já riscou a condenação. Antes só o sacerdote podia entrar, agora não. Eu e você, todos nós podemos entrar na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por esse culto, pela Tua palavra. Quão libertadora é a Tua palavra para nós. Que possamos entender que Jesus nos deu livre acesso ao trono da graça. Eu posso entrar a qualquer momento na presença de Deus. E é isso que nós fazemos nessa hora. Queremos apresentar o Manuel Gonçalves, que pede oração pela família, pelos pastores, pelos irmãos aqui da igreja. Agradece também as orações pela cunhada que já está em casa. Queremos colocar o pedido do Dimas diante de Ti também, que pede oração pela cura e libertação da mãe dele, a dona Mercedes, pelo irmão dele Alexandre, o Raul, o Tiago, a Graziela, a Mara, e também pede pela sua própria vida, Senhor. Oramos também pelo nosso irmão Roger, que pede pela vida dele, da Sandra, do Ian, pela sua família. Estende as Tuas mãos de poder sobre ele essa noite, Pai. Oramos pela Silvana também, que pede oração pelo Nani, pela saúde dela, do seu esposo, pela família. Alcança, Senhor, com a Tua graça e opera os Teus milagres na vida deles, em nome de Jesus. Oramos pela Amanda Padovan também, que pede oração pela família dela, Pai, pelos seus pais, irmãos. Sustenta, Pai, e alcance cada um segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia. Pai, eu oro também por fim pela minha esposa, que o Senhor restaure a saúde dela, que o Senhor tire toda a dor, tudo aquilo que, ó Deus, incomoda a Tua filha, que nessa noite o sangue de Jesus possa quebrar todo o poder de enfermidade sobre o corpo dela, sobre o tio dela também, o Nilson, pelos missionários que foram nessa viagem do Projeto Amor. Abençoe a vida deles, os familiares deles, Senhor, e abençoe também as famílias que receberam as cestas básicas, uma palavra, uma oração, e que o Senhor nos abençoe também durante a semana. As pessoas que estão aqui, cada uma delas, cada família abençoe nessa noite. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Eu vou pedir para os irmãos aqui do lado direito saírem.
Eu vou estar lá na porta para cumprimentar vocês e que todos tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Jesus, meu